Olá, sou Alberto Claro e vamos falar um pouquinho sobre como as métricas de negócios de impacto social, também conhecidas como métricas ESG ou ESG, ambientais, sociais e governança, são usadas para avaliar o desempenho de uma empresa em relação aos seus objetivos e metas sociais e ambientais. Aqui estão algumas coisas que você precisa saber sobre essas métricas ESG. Aliás, ESG ou ESG, que eu vou passar a usar ESG para ficar mais fácil para vocês entenderem, é a sigla em inglês para Environment, Social and Governance, que significa ambiental, social e governança em uma tradução livre. Mas o que são métricas ESG? As métricas ESG são indicadores que avaliam o desempenho de uma organização em relação a fatores ambientais, sociais e de governança. Esses indicadores são usados para medir a sustentabilidade de uma empresa, bem como o seu impacto social e ambiental. E aí a gente se pergunta quais são os tipos de métricas ESG que nós temos. 3 tipos de métricas: as ambientais, as sociais e as de governança. Essas métricas ambientais avaliam o impacto ambiental da empresa, incluindo emissões de gases de efeito estufa, consumo de energia e uso de água e resíduos. As métricas sociais avaliam o impacto social da empresa, incluindo a diversidade, a inclusão no trabalho, no local de trabalho, a saúde, a segurança dos colaboradores, funcionários e o impacto na comunidade. As métricas de governança avaliam a estrutura de governança da empresa, incluindo a independência do conselho, transparência, ética e outros indicadores interessantes nessa área. Bom, mas por que as métricas ESG são importantes? Essas métricas são importantes porque ajudam as empresas a medir e gerenciar seu impacto social e ambiental. Essas métricas também são usadas por investidores e stakeholders para avaliar o desempenho dessas organizações em relação à sustentabilidade e responsabilidade social. As métricas podem ajudar as empresas a melhorar sua reputação, atrair investimentos e doadores, no caso, organizações sem fins lucrativos, que eu vou falar ao final do vídeo, e melhorar assim sua posição competitiva no mercado. Como as empresas podem implementar métricas ESG? As empresas podem implementar seguindo diretrizes estabelecidas pelas organizações internacionais, que eu acabo comentando lá no meu blog www.albertoclaro.com. Essas organizações fornecem diretrizes e padrões para relatórios e que ajudam as empresas a desenvolver uma estratégia mais eficaz para apresentar esses dados. Essas empresas também podem realizar auditorias e avaliações internas para medir seu desempenho em relação às métricas ESG. Quais são alguns exemplos de métrica ESG que nós temos? Elas incluem a redução das emissões de gases de efeito estufa, o uso de fontes de energia renovável, a implementação de políticas de diversidade e inclusão, o estabelecimento de práticas éticas nos negócios, a proteção da privacidade dos consumidores e a adoção de práticas de governança corporativa responsável. Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de cada item sobre esse tema, tá? Vem comigo. O que é impacto social e como ele se relaciona com os negócios? Ao falar sobre negócios, é essencial discutir o impacto social que eles têm. Refere-se a efeitos que uma empresa ou organização tem na sociedade, incluindo seus clientes, colaboradores, fornecedores e comunidade em geral. É importante entender que os negócios, o impacto social, estão intimamente ligados e que as empresas têm uma grande oportunidade de impactar positivamente a sociedade por meio de suas operações. É por isso que muitas organizações estão cada vez mais adotando práticas empresariais socialmente responsáveis que levam em conta não apenas o lucro, mas também as questões ambientais, sociais e de governança. Bom, mas como essas empresas podem medir seu desempenho financeiro e social usando as métricas ESG? Essas empresas de impacto social estão cada vez mais preocupadas em medir e comunicar seu desempenho financeiro e social de forma clara e transparente. Para isso, elas utilizam métricas que permitam avaliar como a empresa está contribuindo com a criação de valor para todos os seus stakeholders. Essas métricas permitem que essas empresas possam medir e gerenciar seu impacto social, demonstrando seu compromisso com questões socioambientais e aumentando sua reputação no mercado. Neste vídeo, neste podcast, vamos explorar os diferentes tipos de métricas ESG e como as empresas podem utilizá-las para medir seu desempenho financeiro e social. Nós vamos começar pelas métricas mais comuns, aquelas principais que são utilizadas por esses
tipos de negócio. Por exemplo, métricas de desempenho financeiro, aquelas que avaliam a saúde financeira da empresa, sua capacidade de gerar lucros e sustentabilidade financeira a longo prazo. Algumas dessas métricas mais comuns incluem a receita anual, como margem de lucro, retorno sobre investimento, o ROI, e fluxo de caixa. O segundo tipo mais comum são as métricas de impacto social. Essas métricas avaliam o impacto da empresa na sociedade, no meio ambiente e na comunidade. Essas métricas de impacto social variam de acordo com a área de atuação da empresa, mas algumas das métricas mais comuns incluem o número de pessoas impactadas. Redução de pegada de carbono, por exemplo, ou aumento de acesso a serviços de saúde, educação e bem-estar, entre outros. O terceiro tipo são as métricas de inovação. Essas métricas avaliam a capacidade da empresa de inovar e criar soluções únicas para os problemas sociais e ambientais. Algumas das métricas mais comuns incluem o número de patentes, o tempo médio para desenvolvimento de produtos ou serviços e a capacidade de se adaptar rapidamente às mudanças do mercado. Além dessas métricas, os negócios de impacto social também podem usar métricas de governança, métricas de envolvimento dos stakeholders, métricas de eficiência operacional, dependendo das necessidades e objetivos específicos da empresa. É importante ressaltar que a escolha das métricas deve ser orientada pela estratégia da empresa e pelas metas de impacto social estabelecidas, visando uma avaliação mais precisa e efetiva do desempenho da empresa e de sua contribuição para a sociedade. Vamos falar agora de algumas métricas específicas que os negócios de impacto social podem usar para avaliar seu desempenho social e ambiental, como o número de vidas impactadas, o ROI social, o retorno sobre investimento, no caso social, o índice de impacto social, a escala de impacto e a pegada social. Então, algumas dessas métricas eu vou explicar, tá? Por exemplo, primeiro, a número de vidas impactadas. Essa métrica é usada para medir o número de pessoas que se beneficiaram do produto, serviço ou iniciativa da empresa. Essa métrica é especialmente importante para empresas que buscam impactar diretamente a vida de pessoas e comunidades. Logo depois, o retorno sobre o investimento social é uma métrica usada para avaliar o retorno financeiro e social do investimento feito pela empresa em uma iniciativa de impacto social. O ROI social é calculado comparando-se o custo de investimento com o benefício gerado. O índice de impacto social é uma métrica usada para avaliar o impacto social gerado por uma empresa em uma escala maior. Ele é calculado com base em diferentes fatores, como a quantidade de recursos investidos em iniciativas de impacto social, o número de pessoas beneficiadas e a qualidade do impacto gerado. Outra métrica é a escala de impacto. Ela é usada para avaliar a capacidade da empresa de escalar o seu impacto social e ambiental. Ela pode ser calculada levando em consideração o número de locais em que a empresa está presente, o número de produtos vendidos, entre outros. Já por último, temos a pegada social, que é usada para avaliar o impacto social da organização. A pegada social pode ser calculada levando em consideração a quantidade de resíduos produzidos, a quantidade de energia utilizada e a quantidade de emissões de gases de efeito estufa gerados pela empresa. Cada uma dessas métricas fornece uma perspectiva diferente sobre impacto social e ambiental. Ao escolher as métricas que serão utilizadas, é importante considerar os objetivos da empresa, o público-alvo e o tipo de impacto que a empresa busca gerar. Essas métricas selecionadas também devem ser consistentes com os valores da empresa e devem ser comunicadas com clareza para todos os stakeholders. A partir de agora eu começo a falar um pouquinho sobre as métricas de governança, no qual as empresas, para garantir essa boa governança corporativa, devem usar também indicadores de ESG para avaliar sua liderança, estrutura organizacional e políticas de gestão de risco. Algumas medidas delas, que elas precisam ser tomadas, são, por exemplo, o fortalecimento da liderança. As empresas devem ter líderes éticos e responsáveis que possam inspirar seus funcionários a aderir aos valores da empresa. Elas também precisam avaliar a eficácia dessa sua liderança por meio de indicadores como a diversidade de gênero,
raça em cargos de liderança, a remuneração justa, a transparência na tomada de decisões e a capacidade de estabelecer objetivos de longo prazo para a empresa. Bom, ela também precisa ter uma estrutura organizacional sólida, bem definida, que permita uma tomada de decisão clara e responsável. Esses indicadores que podem ser usados para avaliar essa estrutura organizacional incluem a definição clara de papéis e responsabilidades, a eficácia da comunicação interna e a transparência nas operações da empresa. Além disso, as empresas devem ter políticas de gestão de riscos bem definidos, que possam garantir a segurança de todos, colaboradores, voluntários, clientes, visitantes, o que seja, e dos recursos da empresa. Esses indicadores podem ser usados para avaliar a eficácia das políticas de gestão de riscos, que incluem a capacidade da empresa de lidar com riscos ambientais, como poluição, desmatamento, proteção dos direitos humanos e a gestão adequada de dados. Também a questão dos stakeholders e sobre o seu investimento devem ser metrificadas, incluindo aí métricas dos funcionários, colaboradores, empregados, clientes, acionistas, voluntários, doadores, comunidades locais, nas decisões importantes da empresa. Esses indicadores podem avaliar o envolvimento desses stakeholders na capacidade da empresa de lidar com reclamações e comentários deles mesmos, a transparência das operações da empresa, o envolvimento ativo em iniciativas e responsabilidade social corporativa. Ao implementar esses indicadores e avaliar a sua governança corporativa, as empresas podem garantir uma liderança forte, uma estrutura organizacional sólida, uma gestão de riscos eficaz e um envolvimento adequado aos stakeholders. Isso pode ajudar essa organização a aumentar sua credibilidade e confiança em seu público e promover um impacto socioambiental positivo. Vamos passar às métricas de impacto ambiental, aquelas que são usadas para monitorar, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, uso de recursos naturais e também falar sobre as suas políticas de gestão de resíduos. Elas incluem, por exemplo, o monitoramento da emissão de gases de efeito estufa, por meio de ferramentas como inventário de emissão de gases de efeito estufa, o GEE, e também isso acaba ajudando a empresa a entender onde suas maiores fontes de emissões ocorrem e identificar áreas para melhorias. Tá? Com isso, a gente consegue entender a intensidade da emissão de CO2, de carbono, e a pegada de carbono da empresa. Outro indicador seria o uso de recursos naturais. A empresa pode medir e monitorar seu uso de recursos naturais, como água, energia e matérias-primas. Isso pode ajudar a empresa a identificar áreas onde reduzir o risco ou o consumo de recursos e otimizar esses processos. Os indicadores da ESG, que podem ser usados para avaliar o uso de recursos, incluem intensidade de uso da água, energia e matérias-primas. Já falamos, mas vamos falar mais um pouquinho sobre gestão de resíduos, onde as empresas podem implementar políticas, com relação a isso, promovendo a redução, reutilização, reciclagem de resíduos. Isso pode ajudar a empresa a minimizar seu impacto ambiental e contribuir para uma economia circular. Esses indicadores podem avaliar a gestão de resíduos, a incluir a quantidade de resíduos gerados, a taxa de reciclagem e a pegada de resíduos da empresa. Ter relatórios transparentes nesse sentido é muito importante, pois isso ajuda a empresa a demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e aumentar a confiança em seus públicos. Esses indicadores podem ser usados para avaliar a transparência do relatório da empresa e podem incluir a adesão de diretrizes de relatório de sustentabilidade e a clareza nas informações divulgadas. Tá? Então, ao implementar indicadores de ESG para monitorar seu impacto ambiental, as empresas podem reduzir seus impactos negativos no meio ambiente e promover a sustentabilidade. Isso pode ajudar essa organização a melhorar sua imagem e reputação junto aos seus stakeholders e contribuir para um impacto positivo no meio ambiente. Vamos agora falar um pouquinho das métricas sociais. Elas incluem várias coisas importantes, inclusive eu vou começar por uma das mais importantes, que é a diversidade e inclusão. Elas podem medir sua diversidade e inclusão por meio de métricas como o percentual de funcionários pertencentes a grupos minoritários, a igualdade salarial entre gêneros e raças e a proporção de
de colaboradores que receberam treinamento em diversidade e inclusão. Esses indicadores podem ser usados para avaliar a diversidade e inclusão e geram índices de diversidade de gênero, a representatividade de grupos minoritários na liderança e a inclusão na sua cultura organizacional. Outros indicadores interessantes de impacto social são a responsabilidade social corporativa. As empresas podem medir o impacto das suas iniciativas de responsabilidade social corporativa por meio de métricas como o valor total das doações de caridade, o número de horas de voluntariado realizado por funcionários e a proporção de fornecedores que atendem os critérios de sustentabilidade da empresa, por exemplo, o uso de mão de obra infantil. Os indicadores de ESG que podem ser usados para avaliar a responsabilidade social corporativa incluem a transparência e prestação de contas em relação às práticas de sustentabilidade e alinhamento com as ODS da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Podemos também incluir aí políticas de remuneração justa, na qual as organizações podem medir a equidade salarial e a remuneração justa por meio de métricas como o índice de igualdade salarial, o percentual de colaboradores que recebem salários acima do salário mínimo e o índice de satisfação dos funcionários com a política de remuneração. Esses indicadores podem ser usados para avaliar a remuneração justa e incluem a transparência, a equidade salarial e o respeito aos direitos humanos, incluindo a proibição do trabalho infantil e trabalho escravo ou forçado. Ter relatórios transparentes nessa área também é super importante, pois isso ajuda a empresa a demonstrar seu compromisso com a responsabilidade social e aumentar também a confiança em seus públicos. Implementar esses indicadores, de diversidade, inclusão, iniciativas de responsabilidade social corporativa e políticas de remuneração justa, as empresas podem promover a equidade, a justiça social e a responsabilidade social. E isso pode ajudar a melhorar a sua imagem, a sua reputação junto aos seus stakeholders e contribuir para um impacto positivo na sociedade. Cuidado só com o greenwashing ou wishwashing para você não promover algo que você realmente não acredita. Bom, falando disso, você começa a pensar que isso é um grande desafio, e realmente é. A medição de impacto social é um desafio complexo para as organizações, pois envolve avaliar os resultados das atividades sociais e ambientais que elas realizam. Mas alguns dos principais desafios que as empresas enfrentam na medição do impacto social, eu vou falar para vocês. Inclui, por exemplo, a falta de padrão. Falta de padrão, metodologia clara para poder medir esse impacto social e acaba se tornando um grande desafio. Mas nem tudo é fácil, há muitos desafios na medição de impacto social. Ele é complexo para as empresas, pois envolve avaliar os resultados das atividades sociais e ambientais que elas realizam. Alguns dos principais desafios eu vou passar para vocês, e com isso acho que vai facilitar um pouquinho essa visão. O primeiro é a falta de padrões e metodologias claras para medir esse impacto social. Existem muitas abordagens diferentes para fazer essa medição e muitas delas não são padronizadas ou validadas. Isso dificulta a comparação entre medidas de diferentes empresas e pode levar a resultados conflitantes. Também há uma complexidade das questões sociais. Elas são complexas e multifacetadas, o que torna muito difícil medir o impacto de uma única atividade ou um único projeto. Por exemplo, avaliar o impacto de um programa de empoderamento feminino pode envolver medir vários fatores, como a melhoria de renda das mulheres, a sua autoestima e a sua capacidade de influenciar as decisões em suas comunidades. Também há uma dificuldade de se obter dados confiáveis, E muitas vezes esses dados são limitados ou imprecisos, o que torna difícil avaliar o impacto de uma atividade ou projeto. Além disso, as empresas muitas vezes não têm controle sobre as fontes de dados, o que pode tornar difícil garantir a sua qualidade. E há o custo. Medir o impacto social pode ser caro, muito caro, especialmente para empresas menores que podem não ter recursos para investir em avaliações rigorosas. Isso pode limitar a capacidade dessas empresas de avaliar seu impacto de maneira significativa. Mas para superar esses objetivos e desafios, as empresas podem trabalhar em colaboração com especialistas em medição de impacto social e adotar metodologias padronizadas e validadas para avaliar seu desempenho e impacto.
Essas organizações também podem investir em tecnologia para coletar e analisar dados de maneira mais eficiente e eficaz. Além disso, podem estabelecer parcerias com outras organizações para compartilhar dados e conhecimentos e reduzir os custos da medição de impacto social. Bom, mas como é que a gente pode usar isso tudo, essas métricas do ESG, para atrair investidores? Elas podem usar essas métricas para ter uma atratividade maior dos seus negócios para investidores socialmente responsáveis. E isso é importante porque cada vez mais esses investidores estão considerando critérios ESG na tomada de decisão de investimento. Isso significa que as empresas, se não levam em conta esses fatores, podem perder oportunidades de investimento ou de doação. Algumas maneiras de usar métricas de ESG para aumentar a atratividade dos negócios para investidores socialmente responsáveis podem incluir, por exemplo, identificar e gerenciar os riscos ambientais e sociais e de governança. Podem também envolver a definição de metas e medir esse progresso, o progresso desses indicadores, o seu impacto positivo nos negócios, tanto na empresa, na sociedade e no meio ambiente. Reportar essas métricas também de forma transparente, isso é super importante, através de relatórios anuais, balanços sociais ou outras comunicações aos investidores e doadores, isso também aumenta a confiança e a transparência da empresa. E alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as ODS. Essas empresas precisam demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social e se alinhar com esses ideais. Senão, é apenas o que a gente chama de wishwashing ou greenwashing. Bom, incorporar métricas de ESG em seus negócios e demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade social é fundamental nos dias de hoje para aumentar a atratividade de seus negócios para investidores socialmente responsáveis. E isso pode resultar em maiores oportunidades de investimento, maior apoio do público e impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. Mas e as organizações sem fins lucrativos? Como atrair doadores usando métricas ESG? Elas podem usar essas métricas para aumentar a atratividade de suas atividades junto a doadores principais, considerando a crescente importância dessas métricas na tomada de decisão do doador. E eu vou passar algumas maneiras disso acontecer. Primeiro, identificar e medir o impacto social dessa sua ONG. Ela deve definir e medir o impacto social das suas atividades usando métricas específicas, como, por exemplo, o número de pessoas que foram ajudadas, o impacto ambiental de suas atividades, a efetividade de seus programas e muito mais. Isso demonstra o seu impacto e tendem a aumentar a confiança e a transparência em relação ao uso dos recursos do doador. Você também precisa relatar métricas de impacto social de forma transparente. As ONGs precisam, em seus relatórios anuais e nas outras comunicações dos doadores, aumentar a confiança e transparência, colocando lá diversas métricas de impacto positivo das doações que foram recebidas. As organizações sem fins lucrativos também devem demonstrar seu compromisso com os valores e as preocupações do doador, incluindo as suas próprias preocupações ESG. Por exemplo, se um doador estiver preocupado com a mudança climática, uma ONG que atue nessa área pode demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental para aumentar a atratividade de suas atividades junto a esse doador. Você precisa também comunicar bem as histórias de sucesso. As histórias que demonstram o impacto positivo de suas atividades na sociedade e no meio ambiente. Isso pode ajudar a aumentar a conscientização e o engajamento e faz as pessoas aumentar as suas doações ou mesmo se tornarem doadores. Ao incorporar métricas de impacto social do ESG em suas atividades e demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social, as organizações sem fins lucrativos podem aumentar muito a atratividade de suas atividades junto a doadores potenciais e isso pode resultar em mais doadores, mais apoio, maior apoio do público e impacto positivo na sociedade e no meio ambiente.
Bom, finalmente, as métricas ESG são uma ferramenta valiosa para as organizações sem fins lucrativos e empresas, organizações em geral, medirem e relatarem seu impacto social e ambiental. Ao adotar essas métricas que eu falei aqui nesse vídeo, nesse podcast, as organizações podem aumentar sua transparência e credibilidade junto a investidores e doadores, demonstrar seu compromisso com a sustentabilidade e responsabilidade social e, ao mesmo tempo, promover o impacto social, impacto positivo na sociedade e no meio ambiente. As métricas ESG permitem que as organizações avaliem seus programas e iniciativas e os adaptem para melhorar seu desempenho social e ambiental, criando valor e engajamento para todas as partes interessadas.